No ano em que a Unimed Nordeste completa 5 décadas, um dos seus fundadores, o Dr. Francisco Michelin, está lançando mais um livro, chamado Espelhos da Memória. O Dr. Francisco é cardiologista aposentado. Ele flertou muito a vida inteira com o jornalismo, trabalhando desde cedo na área. Trabalhou no Jornal Pioneiro, onde ele publicou muitas das crônicas que estão aqui nessa coletânea. Dr. Francisco, bem-vindo. Muito obrigado pela sua presença. Dr. Francisco, o senhor está lançando o livro na Feira do Livro aqui de Caxias. Me fala um pouquinho, quando é a sessão de autógrafos, o dia, o horário, enfim. Está programado para sábado, agora, dia 8 de outubro, às 11 horas da manhã. 11 horas da manhã, tá certo, nos vemos lá. Doutor, trata-se de um livro de crônicas. Quantas crônicas o livro reúne nessas quase 300 páginas? Bom, na verdade elas chegam a 80, mas desdobrando algumas que eu englobei porque objetivavam o mesmo assunto, e quando foram publicadas, elas foram publicadas individualmente. Aí algumas foram fusionadas, amalgamei elas, e aí podemos dizer que estamos perto de 100 crônicas. 100 crônicas em quase 300 páginas, né? Essas quase 100 crônicas, elas têm um fio condutor que atravessa? Qual foi o critério para colocá-las aqui? Pois, André, a ideia inicial da minha parte não era ter esse livro, vou te confessar. Mas como está escrito aí, alguns amigos me cutucaram, me alfinetaram e disseram, mas aquelas tuas crônicas que contam da nossa infância. Eu disse, como nossa, se eu falo da minha? Eles disseram, não, mas o que tu fizesse, nós fizemos igual. Porque naquela época quem fazia uma coisa, fazia outra. Os brinquedos eram os mesmos, né? Quem descia uma quadra de carrinho de lomba, os outros também desciam, futebol de calçada, do meio da rua, as cucas das vovós dos cafés da tarde, e todas essas coisas que são comuns àquela geração. Então, o fio condutor começa já a primeira crônica, intencionalmente, eu, já adulto feito, ter revisitado aquelas ruas. Esta é a primeira, em que eu tento me relembrar do que eu vivi. E a partir daí vem vindo as coisas da infância, sucessivamente, o colégio, os amigos que vão surgindo, e até nós chegarmos a um pedaço da adolescência. Eu não quis entrar muito na adolescência porque não era o propósito era mais a infância e a adolescência até nós termos o caminho universitário. E como naquela nossa época não havia universidade em Caxias do Sul, só existiam 2 faculdades, a de Direito e a de Filosofia, parece que a economia recém estava iniciando seus passos, nós tivemos que procurar os nossos caminhos em Porto Alegre. Então é até ali que vai. Estamos falando da década de 50? 1950 e um pedacinho de 60, o início da de 60. Porque, na verdade, o meu segundo livro, chamado Uma Rua Dentro de Casa, é praticamente uma busca dessas reminiscências que estão atreladas a essa. Então, um pode ser considerado aliançado com o outro, ou seja, um continuismo entre as duas. E essa Rua Dentro de Casa também conta coisas antigas que, no fim, vão formar, digamos assim, as memórias da cidade da década de 50, que é uma coisa que não existe nos livros da cidade. Nós temos muitos livros muito bem feitos pelos historiadores, pelos romancistas, sobre o pioneirismo, sobre a época da imigração. Mas nós não temos, que eu saiba, e isso foi dito por pessoas que conhecem, que não existe um registro para saber o que se fazia em Caxias naquele tempo, naquela década. O que se fazia naquela época? É o tempo do fute. Quais eram as atividades que vocês faziam, enfim? Existem aí uma meia dúzia de crônicas que abordam os nossos encontros na praça. Os passeios domingueiros, a saída da missa, as namoradinhas, as meninas que passavam e nós encabulados também, né? Olhando para elas e elas para nós. Essas coisas aí, era o fute, época realmente do fute, né?
e a gente tem muito disso no livro, essas coisas. E o que se fazia, você pergunta, André? Bom, o que se fazia? As coisas que tinham para fazer. Menino pegava uma bola, menina pegava a boneca e estava mais do que bom. Não tinha celular, não tinha eletrônica, não tinha mais nada, e era aquilo que tinha. O tempo transcorria mais devagar? E se nós compararmos com os dias atuais parece que estão correndo muito ligeiro. Eu mesmo aposentado, acredite-se ou não, eu às vezes digo para mim mesmo, mas 24 horas não chega para um aposentado. Tá? É intensa a vida, muito movimentada, muito agitada, e eu acho que depois da idade, a aposentadoria não tranca ninguém, não é uma barreira para você ficar sentado. Eu procuro ter atividades e tal, mas não eu falo pelo conjunto geral da sociedade, que todo mundo está correndo, e o tempo passa muito ligeiro. Já naquela época as coisas eram mais vagarosas, a gente degustava mais. Eu acho que sim. Não vou dizer que fosse melhor, porque essa história de dizer, André, melhor era o meu tempo, vamos esquecer, né? Eu vi aqui que o senhor dedica o livro a vários familiares e tem 2 netos aqui, né? A Valentina e o Tiago. Como é que o senhor enxerga a infância deles para a infância, comparando com a infância do senhor? Já me perguntaram, mas vovô, o que vocês faziam naquele tempo que não tinha celular? Vocês viviam sem celular, não é? Não tinha nada eletrônico, não, nem televisão, tinha rádio, e era só, né? Era só. O que de interessante tem na infância deles hoje em dia e o que é ruim, que o senhor vê como ruim na infância deles hoje em dia? Bom, nós éramos, entre aspas, no bom sentido, nós éramos rueiros. Nós íamos para as calçadas, por meio da rua, jogávamos futebol no meio da rua, passava um carro a cada meia hora, e era famoso para-bola. O senhor morava em que bairro? Eu morava praticamente centro, na Bento Gonçalves, com Alfredo Chaves. Tá. Né? Então ali nós tínhamos porque Caxias tem os aclives e declives, aquela história, subidas e descidas, mas nós tínhamos um trecho entre a Bento e a Guia Lopes, está ali ele ainda, que é plano. E ali era o nosso campo, que um colega médico, doutor, que é cardiologista também, meu querido amigo José Antônio Veronese Márcia, apelidou de Maracarrua. Era o nosso futebol. Na comparação com os dias atuais, eu acho o seguinte, nós tínhamos o ar livre. Eu acho que essa é a grande diferença. O senhor inclui aqui, logo no começo, estou folheando o livro, algumas citações de alguns autores conhecidos, tanto do Brasil quanto de outros lugares do mundo. Por exemplo, do Vinícius de Moraes, tanto o passado me alucina, tanta saudade me aniquila. Charles Chaplin, para que chorar o que passou, lamentar perdidas ilusões. Tendo George Orwell, Fernando Pessoa, Pablo Neruda, por exemplo, é proibido ter medo de suas lembranças. Eu gostei muito dessa porque, como o livro é de lembranças, você fica com medo, né? Porque será que eu estou escrevendo aquilo que eu devo escrever, ou que alguém pode gostar ou não gostar? Já não escreve com essa preocupação, mas também tem que respeitar ao eventual leitor. E quando eu vi essa frase, é proibido ter medo de lembranças, bom, por que ter medo, né? A gente viveu. As crônicas, normalmente, elas são uma análise da vida real, mas o senhor colocou algumas pitadas de ficção para deixá-las mais interessantes? Captaste muito bem, André, exatamente isso. Claro que eu procurei romantizar algumas coisas sempre dentro da realidade, nada que extrapolasse o que aconteceu e o que eu poderia inventar. Não, nada, tudo acontecido. Mas tu estás me fazendo relembrar que uma das crônicas que estão aí, que eu juntei todas numa só e que totalizaram de 11 a 12 crônicas e que ficaram uma no livro. Por isso que nós parece 80, mas chega a 100, né? Porque teria que contabilizar uma a uma. Essa é uma verdadeira história de cinema, de televisão ou de hoje em dia, porque ocorreu em 1958, eu devia ter meus 15 anos, e não aconteceu comigo, mas foi um fato muito interessante. Uma encrenca
entre dois jornalistas, um de cada jornal, que durou mais ou menos do verão até o inverno, com desfechos sensacionais, e eu reproduzo tudo, que um escrevia, o que outro escrevia, e a cidade toda empolvorosa. Foi uma agitação total em Caxias durante aquele período, porque a gente temia pelo que acontecesse. E tem um desfecho. Então, parece romance, mas foi uma realidade de Caxias em 1958, que a gente pode dizer, mas será que aconteceu mesmo naquela época? Aconteceu. E se chama, só para lembrar, Aqueles Insensatos Dias. O senhor me disse que reuniu essas crônicas porque elas foram publicadas no Jornal Pioneiro, para onde o senhor escrevia. Como é que era essa rotina de escrever para o jornal, a periodicidade, enfim? Acho que tenho que dividir a minha vida pessoal e o divisor de águas entre o gosto de escrever, bem ou mal, mas gosto, e a escolha pela medicina. A medicina entrou antes de mim, entrou aos 9 anos. Por quê? Porque eu assisti à formatura de um tio meu, em Porto Alegre, e me encantei, com 9 anos. E no sábado, pela manhã, antes da formatura, das celebrações da noite, ele estava comigo na Rua da Praia, e eu na Rua da Praia, naquela época, sendo de Caxias, e uma vez de vez em quando, fascinado, né? E ele olhou para mim e olha a proposta que ele me fez. Eu tenho que ir ainda na Santa Casa, porque eu tenho meus compromissos lá como estudante, terminando o curso, mas eles ainda tinham atividades na enfermaria. Tu queres ir? Tu tem medo disso? E eu disse, não, acho que medo eu não tenho, mas também não sabia o que me esperava. E eu adorei. Adorei a Santa Casa, aquele cheiro, aquela luz mortiça da Santa Casa, tipo medieval, sei lá, me transportou para alguma coisa que me trouxeram imediatamente os fluidos para ser médico. Foi aí que me vocacionei. E eu, quando saí já para a rua, disse para mim mesmo, não disse para ele, não, disse para mim mesmo, eu vou ser médico. Nem sabendo que obstáculos eu teria pela frente, que existia o tal de vestibular e outras coisas mais, e que nem existia em Caxias do Sul a faculdade. Então, esse é um aspecto. Diretamente na tua pergunta, aí aos 14 anos eu começo a escrever para o Pioneiro, e vou, e não paro, até ir embora. Aí tive atividades também como correspondente da Calda Júnior, quando a Calda Júnior estava naquele auge, né? Com o Correio do Povo e as duas folhas. Eu escrevia mais para as folhas, a Folha da Tarde e a Folha da Tarde Esportiva. Né? Era correspondente esportivo. E fui o primeiro correspondente da Rádio Guaíba por telefone, que era correspondência aqui em Caxias. Eu passava as informações dos jogos aos domingos por telefone. Bem, então, sempre continuei ligado às letras também, tanto que participei de várias revistas e jornais universitários e médicos a posteriores. E quando volto a Caxias, já pronto para trabalhar como cardiologista, eu fui convidado para ter uma crônica, de vez em quando, sem compromisso meu, e também o jornal não obedecia hoje aqueles critérios rígidos de tudo certinho. Né? E assim foi. O professor Mário Gardelin me convidou, voltei, e depois de um tempo eu adquiri uma coluna semanal fixa que durou muito, muito tempo. Tanto que no meu somatório de coisas que eu escrevi para a imprensa, entre crônicas, artigos, reportagens, entrevistas, tudo, totalizam mais de 2.000 textos. O senhor se divide entre Gramado, Caxias e Atlântida. O senhor escreve mais em que cidade? Em qual delas é melhor para escrever? Das três. Porque o gosto de escrever é um chamado. Tu te sente chamado. Hoje eu quero, hoje tu precisa. Hoje tu tens que enfrentar aquele famoso desafio do papel branco, né? Que grandes autores mundiais sempre salientaram isso. Eu tenho que enfrentar o desafio do papel branco. É claro que a gente já vai sabendo mais ou menos o que pretende. A gente não senta diante do papel ou no computador e diz, o que eu vou escrever? Não, a gente já vai com um objetivo, com uma finalidade. E tem dias que eu não quero. Não, hoje não quero saber de ti, eu não quero escrever. Mas geralmente eu não passo um dia sem fazer uma frase, em qualquer lugar que eu esteja. Tem algum gatilho, alguma inspiração para o senhor escrever?
Eu acho que vem muito de observações, de algumas inspirações que a gente vai chamando de inspirações, porque a gente vai se acostumando, e é como a gente diz, né? Esse livro tem, por exemplo, uma história de uma pandorga. Quer dizer, para fazer uma história de uma pandorga, tu tens que... Claro que eu contei a realidade, porque eu vivi isto, né? Não inventei. Mas tu tens que, de uma pandorga, transformar numa história. Dos gêneros que o senhor já escreveu, esse é crônica, mas o senhor também fez romance. Com qual o senhor tem mais intimidade? Qual é o mais fácil para escrever? Gosto muito de crônicas. Eu acho crônicas uma coisa muito gostosa e a crônica tem uma finalidade. Se o leitor não gosta de uma, ele vai para outra. Opa, esse eu não gostei. E às vezes ele relê aquela que ele gostou, porque são uma, 2, 3 páginas no máximo. Já o romance, ele te exige muito e ao mesmo tempo tem que saber o que o leitor quer daquele romance. Eu fiz um romance que eu publiquei, eu escrevi 2 romances. O último que eu publiquei chama-se Máxima Culpa, que tem 630 páginas, que me deu um trabalho danado de pesquisa e tempo para escrever, e que remete à história de 2 irmãos safados que viveram no fim do século, vindos da Itália, que viveram em vários lugares do mundo e terminam em Caxias do Sul no final do século XIX, início de 1900. Então, esse é um romance que, ao que eu saiba, até esgotou o que foi ditado. O romance, ele me atrai também, mas ele toma da gente um tempo muito grande. Você tem que burilar muito o romance. E o romance tem uma coisa que a crônica não tem. A crônica não exige o diálogo, você vai direto ao ponto. O romance, se você não construir diálogos, fica 400, 500 páginas de alto a baixo, sempre, eternamente escrito. E construir diálogos, tu sabes bem, né, André? Às vezes não é fácil, onde é que eu vou botar o diálogo e tal. Claro que com o tempo a gente adquire essa habilidade, entre aspas, né? Mas o romance tem disso também. Se você não souber botar o diálogo na hora certa, não vai adiante. Agora, em 2022, a Unimed está completando 50 anos e o senhor é um dos fundadores. Como o senhor enxerga tanto a trajetória da Unimed, que é muito diferente lá de 50 anos atrás, de 1972, e como o senhor enxerga também a sua trajetória ao longo de todos esses anos, porque o senhor também ainda, quer ou não, esteja aposentado ou não, ainda está inserido e tem filhos, né, que são cooperados aqui da Unimed. Como o senhor enxerga a sua trajetória e a trajetória da cooperativa? Bom, André, eu acho essa tua colocação muitíssimo pertinente e muito importante. Por quê? Porque esse livro, graças à gentileza do Dr. Ronaldo Mati, o nosso presidente atual, Dr. Marcelo Frigieri e da doutora Dilma Tessari, os 3, por sinal, citados nos meus agradecimentos, eles fizeram uma parceria comigo sobre o livro. Eu fiz a minha parte, a Unimed a deles. Isso é importante que seja citado. Bom, e até vou aproveitar para dizer o seguinte: todo o dinheiro arrecadado da venda, integralmente será revertido para uma criança com uma grave doença neurológica. Todo. Bom, na verdade, também, por que eu falo nisso? Dos agradecimentos e coloco a Unimed como minha parceira na obra. Porque eu cito aí também que a Unimed cresceu extraordinariamente. Nós, quando fomos chamados, convidados, está citado no livro, fomos em 42, os outros não aderiram, não quiseram, não aderiram, não participaram. Então, em 42, a gente tentou levar a coisa para frente. Quando nós fomos chamados para a primeira assembleia da Unimed, para decidir vai ser a Unimed, nós não sabíamos o que era. Não existia o cooperativismo médico. Então, o que é isto? Bom, vamos criar isso e tal. E a gente foi levando, empurrando com a barriga, né? E passaram-se 2 ou 3 anos de muitos sacrifícios e muitas dificuldades. Muitas. A ponto de lá, de uma certa fase, se perguntar, está valendo a pena?
Então, eu devo, nesse meio tempo, exaltar todos os nossos presidentes e as direções primeiras que levaram nas costas esse fardo. Nós que não éramos da direção, não tínhamos cargos específicos, de vez em quando aparecíamos, ou telefonávamos, ou nos encontrávamos e precisa de alguma coisa, o que mais se pode fazer? E a Unimed foi indo ao natural, até que ela conseguisse se firmar, mostrar por que tinha vindo, não é? E hoje eu acho que a Unimed e falo da nossa especificamente, a Unimed Nordeste, é uma potência, né? Uma grandeza extraordinária. O crescimento da Unimed, se nós compararmos com 50 anos atrás, que tinha mal e mal uma salinha que eu acho que foi emprestada por algum hospital, não sei se o Saúde ou Pompeia, acho que foi o Saúde, emprestou uma salinha ali, era tudo. E olha agora tudo, né, que nós temos na Unimed. Não, tudo enorme. Enorme, enorme. Tá certo, doutor, obrigado. E a vocês que nos acompanharam, muito obrigado pela audiência e até a próxima. Tchau, tchau.